Bom, quando eu fui para os Estados Unidos, eu já falava inglês. E aí, o que que eu fiz? Eu percebi, como eu te falei, tinha muito brasileiro onde eu morava. Então, eu falava português demais, o tempo todo. E eu precisava parar com aquilo, né? Se eu queria realmente subir de nível no inglês, e realmente entender o que eles falavam, 100% do que eles falavam, e ter uma conversa, não apenas uma conversa básica, mas uma conversa mais longa, eu sabia que eu precisava destravar. Então eu pegava o meu dia de folga num dia que os meus amigos não estariam de folga, para não ter o risco de eu querer ficar batendo papo com eles em português. Eu ia estar sozinha mesmo, não ia dar para bater papo em português. E aí eu ia sozinha fazer as coisas que eu precisava, ir no supermercado, passear no shopping, passar na lavanderia, enfim, eu fazia isso no dia que eu estava de folga e que eu estava sozinha. E aí eu pegava o ônibus até o supermercado mais próximo, eram 40 minutos. Eu pegava o ônibus e eu começava a puxar papo com o motorista. Eu acho que eu fiz isso uma vez, provavelmente, sei lá, para falar do tempo, né, por vontade mesmo. E aí eu percebi que isso podia ser uma estratégia. E aí, desde então, desde que eu fiz isso a primeira vez, eu comecei a fazer sempre. Então, semanalmente, pelo menos, e quando eu podia, mais de uma vez na semana, eu pegava o ônibus, eu puxava papo com o motorista e a gente ia batendo papo até eu descer lá no supermercado. Na verdade, as primeiras vezes não era exatamente bater papo, era ele falando e eu tentando entender. E com o passar do tempo, e eu não sei te precisar se foi uma, 2 semanas, mas assim, é gradual, né? Na semana seguinte melhorou, na outra melhorou mais, até que em dado momento isso ficou natural para mim. Eu fui realmente me desenvolvendo, então eu ia, puxava papo com o motorista, ele ficava lá falando de várias coisas. Eu ia pincelando, pegando algumas coisas, respondia, ele perguntava de mim, eu falava do Brasil, mas não era 100%. E como eu falei, foi gradual, até que em dado momento, aí realmente a gente batia papo de igual para igual, e era um negócio muito bacana.